Clóvis Andrés, eu sou professor aqui do IFSC, do campus de São José, no curso de RAC, e leciono a disciplina de Mecânica dos Fluidos. Hoje a gente está fazendo esse vídeo para mostrar para vocês o laboratório que é utilizado na disciplina na parte de aplicação dos conceitos aprendidos em sala. Então o objetivo desse vídeo em específico é apresentar as bancadas e na sequência a gente continua com os vídeos. Olá pessoal, vamos então apresentar aqui a bancada de tubulação de ar, certo? Então, como vocês podem ver, é uma tubulação transparente, ela tem um motor acoplado a um ventilador centrífugo, certo? E tem vários instrumentos de medição aqui, então vamos falar sobre cada um deles por partes. Primeiro a gente tem um manômetro de coluna d'água de tubo em U, conectado na sucção e na descarga da bomba. A gente tem também um manômetro de tubulação em U com coluna de água conectado a um tubo de Venturi. E temos também um manômetro conectado a um tubo de Pitot. O acionamento da bancada é feito por meio desse botão de liga e desliga, certo? E o ventilador está conectado num potenciômetro que controla a velocidade de rotação. Então, pessoal, para o acionamento da bancada, o primeiro passo é ligar o botão de liga e desliga para energizar o motor. Em seguida, rotacionar lentamente o potenciômetro que controla a velocidade de rotação do ventilador. Olá pessoal, agora vamos falar em mais detalhes de dois equipamentos clássicos em tubulações com escoamentos de fluido. O primeiro deles é o tubo de Venturi e o segundo é o tubo de Pitot. Então, o que consiste no tubo de Venturi? Ele é um estrangulamento da seção transversal do duto, no qual a gente realiza uma medição de pressão diferencial. Essa pressão diferencial posteriormente é utilizada para o cálculo de vazão. Já no tubo de Venturi, ele consiste num tubo que fica alinhado ao escoamento de fluido e por meio desse tubo nós realizamos uma medição de pressão do escoamento que posteriormente, por meio de um cálculo matemático, é convertido na velocidade do escoamento naquele ponto. Então aqui nós temos um manômetro de tubo em U com coluna vertical. Nesse caso, o fluido de trabalho do nosso manômetro é água, e para realizar a medição de pressão diferencial desse instrumento, nós necessitamos da altura de cada uma das colunas de líquido. Por meio dessa altura, nós conseguimos calcular a pressão diferencial na tubulação. Aqui nós temos um manômetro de coluna de líquido inclinado. Nesse caso, ele é empregado para medição de pressões menores, ou seja, quando é necessária uma exatidão maior. Para realizar a medição de diferença de pressão entre sucção e descarga no ventilador, nós utilizamos esse manômetro de tubo em U. O fluido de trabalho dele é água e para realizar a medição nós devemos medir a altura de coluna de líquido do tubo da esquerda e a altura de coluna de líquido do tubo da direita. A partir da diferença dos dois, o resultado vai ser nesse caso em milímetros, nós precisamos converter para metros e em seguida utilizar na equação de diferença de pressão que resultará num valor em Pascal. Então, para a realização da medição de pressão diferencial no tubo de Venturi, utilizamos esse manômetro de tubo em U. Ele também é preenchido com fluido de trabalho de água e para realizar a medição pegamos a altura da coluna da esquerda e subtraímos da altura da coluna da direita em milímetros. Lembrando que a cada milímetro de água temos a correspondência à equivalência de 10 Pascal. Agora a bancada já está energizada, eu vou mostrar para vocês o procedimento de ligar a bancada. O ideal é ter somente um aluno mexendo nos instrumentos da bancada por vez, para não causar acidentes. O primeiro passo é setar a abertura da válvula de descarga. Ela vai corresponder à vazão, vai representar a vazão que vai estar passando pela tubulação. Feito isso, nós verificamos se a velocidade do ventilador está no mínimo e então ligamos a energia do ventilador. Aos poucos, rotacionamos o potenciômetro e nós podemos perceber que ele começa a girar. Sempre ao mexer na velocidade do ventilador, temos que acompanhar as medições nos manômetros de pressão diferencial para que os mesmos não transbordem. Então, com a bancada em funcionamento, nós podemos realizar medições de pressão da bancada. Aqui no manômetro de tubo em U,
conectado na sucção e descarga da bomba, nós devemos anotar a altura de coluna de líquido de água no tubo da esquerda, que corresponde à sucção do ventilador, ou seja, a pressão menor, e também devemos anotar a altura de coluna de líquido na descarga do ventilador. Nesse caso, ele vai corresponder a uma pressão maior. Ok? Em seguida, nós realizamos a medição de diferença de pressão no tubo de Venturi. A tubulação de entrada está conectada na tubulação que vai medir a maior pressão, e a tubulação que está conectada no meio da seção do tubo de Venturi vai medir a menor pressão. Isso ocorre devido ao aumento de velocidade causado devido à diminuição da área de escoamento. Em seguida, nós realizamos a medição na pressão do tubo de Pitot. Ele é feito observando a medição no manômetro, multiplicando este valor por 10. Então, nós realizamos a medição de diferença de pressão no ventilador empregando o manômetro de tubo em U. Nós anotamos o valor da altura de coluna de líquido na sucção do ventilador, chamamos de H1, e anotamos também a altura da coluna de líquido no manômetro na descarga, chamamos de H2. Os valores obtidos estão aqui. Então, no caso, lembrando que a cada milímetro de coluna d'água nós temos uma pressão de 10 pascals, a diferença de pressão entre descarga e sucção neste ventilador é de aproximadamente 260 pascals. Para realizar a medição de pressão no tubo de Pitot, nós observamos a indicação do manômetro, multiplicamos esse valor por 10, esse valor vai corresponder à altura de coluna de líquido em milímetros deste fluido aqui, que tem densidade de 826 kg por metro cúbico. Neste caso, o tubo de Pitot está posicionado no centro da tubulação. Então, ele vai, a partir da medição de pressão dele, nós vamos poder calcular a velocidade de escoamento nessa posição. Vamos anotar os valores? Vamos agora realizar as contas das medições de pressões realizadas. Aqui temos um esquema mostrando o manômetro do ventilador. E vamos observar as medições anotadas. Temos aqui a tubulação da esquerda, que representa a conexão com a descarga da bomba. Perceba que a altura de coluna de líquido do manômetro na esquerda é menor do que o manômetro na direita. Isso ocorre devido à pressão na descarga do ventilador ser maior e, portanto, empurrar mais a coluna de líquido para baixo em relação à pressão da tubulação de ar na sucção. Então, nós anotamos uma altura de 36 mm de coluna d'água na tubulação do manômetro da esquerda e uma altura de 78 mm de coluna d'água na tubulação do manômetro da direita. Realizando o cálculo de diferença de pressão, nós temos uma diferença de 42 mm de coluna d'água, certo? Lembrando que cada milímetro de coluna d'água corresponde a 10 pascals, nós podemos calcular então a diferença de pressão no ventilador como sendo 420 pascals. Analisando agora as medições de pressão, de diferença de pressão no tubo de Venturi, nós observamos que a coluna do manômetro da esquerda mediu 7 mm de coluna d'água e a altura de coluna de líquido, de água no caso, do tubo da direita foi de 61 mm de coluna d'água. Lembrando aqui, observando o esquema do tubo de Venturi, a tubulação do manômetro que está conectada na entrada do tubo de Venturi possui uma pressão maior, enquanto que no meio da seção do tubo de Venturi ocorre um aumento de velocidade e esse aumento de velocidade causa uma redução de pressão. Então, portanto, a tubulação da direita do manômetro possui uma pressão menor. Ok? Então, para realizar o cálculo de diferença de pressão entre a entrada e o meio da seção do tubo de Venturi, nós podemos realizar 61 mm menos os 7 mm,
que resulta em 54 milímetros de coluna d'água. Convertendo para Pascal, nós teremos 540 pascals de diferença de pressão. Por fim, vamos realizar as contas no tubo de Pitot. Nesse caso, nós observamos que o manômetro inclinado obteve uma indicação de 2. Lembrando que necessitamos multiplicar esse número por 10, então nós obtivemos 20 milímetros de coluna de líquido, certo? Para cálculo de pressão, nós realizamos, de diferença de pressão, nós fazemos o rodo fluido utilizado no manômetro inclinado, que corresponde a 826 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura da coluna de líquido, já convertida para metros. Esse resultado aqui nos fornece 165,2 pascals. Em seguida, com essa diferença de pressão, é possível realizar o cálculo da velocidade de escoamento do ar naquele ponto. Então, utilizando esse valor de diferença de pressão na forma do tubo de Pitot, nós obtivemos 16,6 metros por segundo de velocidade do ar de escoamento nesse ponto da tubulação.